Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora começar a nossa prática do curso Análise de Dados com Estatística Básica. Nessa aula de número 4, o que nós vamos estudar é distribuição de frequências. Só para a gente se situar melhor, nós já encerramos a seção 1, cujo objetivo era introduzir conceitos, definições básicas para o nosso entendimento de estatística, e agora nós vamos começar a seção de número 2, que abordará distribuição de frequência na aula 4 e na aula 5, e depois as suas representações gráficas na aula 6 e na aula 7. Quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula? Nós temos dois principais. O primeiro deles é organizar um conjunto de dados de maneira visual, no caso em tabelas, e o segundo é compreender e aplicar o processo de construção de uma distribuição de frequências. Vale lembrar que essa aula terá duas partes. A primeira delas em formato de apresentação, que é essa parte agora, e a segunda delas em formato prático direto no Excel, onde nós vamos ver como aplicar tudo aquilo que está sendo explicado aqui no Excel. Dica valiosa: sempre no final de cada aula, retornem para este ponto e vejam se não há nenhuma dúvida. Caso exista alguma dúvida, retorne para a parte da aula onde a dúvida foi explicada. Certo? Vamos começar então. Bom, antes de tudo, vocês lembram que nós vimos que a estatística possui dois ramos. O primeiro deles chamado de estatística descritiva e o segundo deles chamado estatística inferencial. Lembrando que esse curso está todo baseado na estatística descritiva. Então vamos relembrar o papel da estatística descritiva. A estatística descritiva, como o próprio nome sugere, tem o objetivo de descrever os dados, a partir de 4 passos: coleta dos dados, organização desses dados, resumo desses dados e apresentação desses dados. Então aqui nós temos a primeira ponta, que é a coleta do dado, e a última ponta, que é a apresentação dos dados transformados em informações, ou seja, com alguma informação embutida. Segundo o autor que está citado na apresentação, o objetivo da estatística descritiva é tornar os dados mais fáceis de serem entendidos, descrevendo tendências, médias e variações. Então, para a gente começar, vamos analisar o seguinte. O conjunto de dados amostrais, então é uma amostra, a seguir lista o número de minutos que 50 usuários de internet gastam na rede durante sua mais recente sessão. Então, nós temos que o primeiro usuário dessa amostra gastou 50 minutos, o segundo 40, o terceiro 41 e assim sucessivamente. Pergunta: o que podemos observar no conjunto de dados? Quais são os padrões? E as tendências? Que análise ou análises rápidas podem ser feitas? Então vamos lá, nós recebemos esse conjunto de dados e em uma análise rápida, por meio dessas perguntas, a gente não consegue responder nada. Por exemplo, olhando para essa tabela rapidamente, você sabe me dizer qual é a tendência? Você sabe me dizer quais são os padrões? E aí, novamente, o objetivo da estatística descritiva é tornar os dados mais fáceis de serem entendidos. E como a gente pode fazer isso? Utilizando frequências, que é o tema dessa aula. Então, agora sim, o que é uma distribuição de frequências? Uma distribuição de frequências é capaz de transformar aquela tabela com os dados em uma tabela mais ajeitada, composta por duas colunas, basicamente, classe e frequência. Vamos para a definição formal. É uma tabela que mostra classes ou intervalos das entradas de dados com uma contagem do número de entradas em cada classe. A frequência f de uma classe é o número de entrada de dados em uma classe. 2. Simplesmente divide os dados em classes e registra o número total de observações em cada classe. Vamos voltar então para a última tela. Logo em cima, a descrição dos dados, sem nenhum tratamento feito. E embaixo nós temos uma tabela constituída de duas colunas, uma é a classe e outra é a frequência. Ou seja, como a gente lê essa tabela de frequências? Nós temos 6 elementos entre 7 e 18 minutos. Nós temos 10 elementos entre 19 e 30 minutos. Nós temos 13 elementos entre 31 e 42 minutos. E assim sucessivamente. E é aí que começam as interpretações. Ou seja, é aí que a gente começa a utilizar a estatística descritiva para tornar os dados mais fáceis de serem entendidos. Quando a gente olhava aquele monte de números, a gente não sabia falar nada sobre eles. No máximo, a gente conseguia encontrar o maior valor e o menor valor e chutar qual seria uma média. Agora, com os números arrumados em frequência, vejam que é algo simples, a gente já começa a fazer algumas interpretações. Por exemplo, eu consigo afirmar que existe uma concentração de clientes que ficaram de 19 a 54 minutos, pois são as 3 faixas com maior número de frequência.
a gente consegue ver que a faixa entre 31 e 42 minutos é a que possui o maior número de elementos. E, por outro lado, entre 79 minutos e 90 minutos, existe apenas 2 elementos, ou seja, é a classe com o menor número de elementos. Mas então, como a gente faz para transformar aquele conjunto bruto dos dados em algo mais ajeitado com a distribuição de frequências? Nós temos 4 passos. O primeiro, decidir o número de classes, lembrando que a classe é o que vai englobar as contagens. Segundo, encontrar a largura das classes. Então, qual é o tamanho que cada classe vai ter? Então, a classe começa em x e vai até x mais 2, x mais 3, x mais 10. Terceiro passo, encontrar os limites das classes. Então, sabendo a largura, eu sei que se ela começa em x, é só eu somar a largura e eu encontro o limite superior. E assim sucessivamente. E o último passo, fazer as frequências, que é basicamente contar quantos elementos nós temos em cada uma das classes definidas, certo? Então, decidir o número de classes, encontrar a largura das classes, encontrar os limites das classes e fazer as frequências. Vamos então analisar cada um desses passos agora na apresentação e depois nós vamos colocar a mão na massa no Excel. Lembrando que essa série de vídeos está focada no Excel em como fazer na prática a análise de dados e não somente na teoria. Atenção! Esse ponto de exclamação vermelho no canto superior direito da tela indica que é uma coisa um pouco chata, mas é só porque é a definição. Na prática, ela é muito mais fácil do que parece. Então, como a gente decide o número de classes? De uma maneira bem direta, a pessoa que está analisando os dados pode decidir o número de classes que ela quer utilizar, não há nenhum problema. Mas a gente tem que lembrar que, se a gente cria poucas classes, a gente não consegue detalhe nenhum sobre as classes que nós criamos. E se a gente cria muitas classes, a gente não consegue generalizar nada. Então, vários autores dizem que um número razoável de classes varia entre 5 a 20 classes. Porém, existem algumas formas da gente calcular quantas classes seria ideal. A primeira delas é a equação que está sendo apresentada no número 1, no qual é 1 mais 3,32 multiplicando o logaritmo de n. Lembrando que o 1 a gente só soma depois que a multiplicação é feita. Lembrando que em equações, multiplicação e divisão é feito primeiro e depois a gente faz as adições e as subtrações. E uma regra mais prática também é que toda vez que o número de elementos for menor do que 50, a gente só faz a raiz de n. Então, definimos quantas classes nós vamos ter na nossa distribuição de frequência. O próximo passo, então, é encontrar a largura das classes. E existe um cálculo muito simples para encontrar a largura. Eu pego o maior valor observado, subtraio do menor valor observado e divido isso pelo número de classes que a gente acabou de encontrar. Lembrando que é interessante que as classes tenham a mesma largura para a gente ter a mesma noção de comparação. Não adianta nada uma classe ter 5, uma classe ter 10 de largura e uma outra classe ter 20, pois a gente perde o sentido de comparação entre as classes. Uma outra observação é que nessa conta, maior valor menos menor valor dividido pelo número de classes, é muito comum a gente encontrar números quebrados, números decimais. E aí o bom senso fala mais alto para a gente arredondar ou para cima ou para baixo, dependendo do caso. Lembrando que nós vamos fazer isso no Excel, não se preocupe. Próximo passo então é encontrar os limites das classes. Eu já tenho então quantas classes eu vou ter, já defini o tamanho de cada classe. Agora o que eu preciso definir para cada classe é o limite inferior e o limite superior. Uma dica, muitos autores dizem que é uma boa pegar o menor valor da série e utilizar esse menor valor como intervalo inferior da primeira classe. Daí para frente é só somar a largura que foi calculada nesse limite para definir todos os outros. Por exemplo, o limite inferior da primeira classe será igual ao menor dado. O limite superior da primeira classe será igual ao limite inferior da primeira classe mais a largura. Ou seja, se nós vamos ter 10 classes e cada classe tem largura igual a 5, e o menor dado é 5, então a primeira classe vai de 5 até 10, a segunda classe vai de 10 até 15, a terceira classe vai de 15 até 20 e assim por diante. E o último passo, que é fazer as frequências, basta contar quantos dados estão em cada uma das classes que foi feita. Bom, pessoal, aqui, como sempre, eu coloco as referências bibliográficas que estão sendo usadas nesse curso para dar o devido crédito aos autores. Bom, esse é o fim da primeira parte dessa aula, não se assustem. Eu sei que parece meio confuso quando a gente apresenta uma coisa prática de maneira teórica em uma apresentação, mas tudo vai fazer sentido no Excel. Então agora, vamos para o Excel.